Boa noite aos amados irmãos que se encontram presentes, aos que ficaram em suas casas e não puderam vir por motivo de força maior, bem como aos que nos assistem pelas redes sociais. Que Deus esteja abençoando cada um de nós, possamos aprender e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Convido a todos, amados, que fiquemos de pé. Vamos louvar o hino 15, Exultação. Louvemos. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, amados? Podem sentar. Convido-vos para abrirem, amados, vossas Bíblias em Salmo 127. Salmo 127. Diz assim, amada, a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre será o seu galardão. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém, amados?
que Deus dê sabedoria e entendimento para aplicarmos a palavra de Deus em nossa vida. Convido agora a abrir o quadro de especiais. Convido o mestre que está trazendo um texto para leitura. Boa noite, irmãos. Pedir para os irmãos abrirem em Lucas, capítulo 10. Versículos do 38 ao 42. Amém? Assim está dito na palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Amém, mestre. De fato, ouvir a palavra de Deus sempre em primeiro lugar. O serviço ao nosso Senhor sempre em primeiro lugar. Deus sempre em primeiro lugar. Dando continuidade ao quadro de especiais, convido as crianças que estarão louvando. Todo mundo canta. Oi, boa noite. Hoje nós vamos cantar Deus é o Amor. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, lá 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 lá. Amém. Ainda, com 4 oportunidades, irmã Socorro, Priscila. Boa noite, a gente vai louvar em 396. Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar
dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Amém. Que Deus esteja abençoando nosso corpo, Priscila, família, crescimento na palavra do nosso Santo Deus. Vamos agora dando continuidade, convido a União Feminina.
por mim morreu, que dor cruel na cruz sofreu, seu sangue ali Jesus verteu. Sim, foi por mim, pra me salvar, para eu enfim no céu morar. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. Amém? Que Deus esteja abençoando todos os amados irmãos que ofertam sacrifício de louvor e que Deus possa estar motivando-nos a qualquer um de nós, membro da igreja, que possa também nos encorajar de trazer louvores, de participar dos especiais da igreja. Amém, amados? Convido a todos novamente para que fiquemos de pé. Oportunidade em que abrirá para os amados ofertarem sacrifícios com a devolução dos dízimos, ofertas, juntamente com o sacrifício de louvor. E vos convido para abrirem vossos cantores cristãos no hino 259, a última hora. Vamos todos cantar numa única voz, hino 259. Podem acompanhar aqui também no telão. Louvemos, amados. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz nesse mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvistes falar em Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão
ter o gozo nos céus. Meu amigo, se tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, se tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém? Convido o irmão Daniel Ferreira, que vem à frente, nos levar em oração, mano. Todos curvemos nossas cabeças. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua casa, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, todos que estão aqui presentes, Senhor, como também os que não puderem estar aqui, por motivos o Senhor sabe, Senhor. Abençoa também, ó Pai, a mensagem que há de vir, Senhor. A obra missionária dessa igreja faz com que a cada dia ela esteja mais ampla, Senhor, alcançando mais pessoas para vir a crer em Ti como o único e todo suficiente Salvador, Pai. Nós Te oramos e Te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas e em nossas famílias. Nós Te oramos assim, Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Para sentarem, amados, Pastor Nísio. Boa noite, amados irmãos e amigos. É uma alegria estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Amém? Sentindo a ausência de alguns amados, rogando ao Senhor que possa, nos próximos serviços de adoração, estarem todos aqui para juntos adorarmos ao nosso Deus. Amém? Ontem nós tivemos saída para distribuição de folhetos e evangelismo aqui no bairro Chico Pereira. Foi um grupo bom e distribuímos folhetos em várias casas, conversamos com algumas pessoas, constatamos algumas resistências, que é comum, não é? É normal, e desafiamos os amados irmãos para que na próxima saída possamos estar em um número maior, e desafiamos também os irmãos a estarem orando para que aqueles que receberam o material possam crer em Cristo como Salvador pessoal. 4 almas se renderam ao Senhor, pelo menos confessaram com a boca, pedindo que Jesus adentrasse as suas vidas, e nós devemos crer que o Senhor está fazendo a obra. Amém? Pedindo aos irmãos que estejam orando uns pelos outros, de modo especial pelo irmão Hélio, que está em um tratamento. Foi internado durante a semana, chegou a estar na UTI. Eu ontem fui liberado da UTI, hoje conversei com ele está bem recuperado, graças a Deus, na expectativa de logo receber alta. Então vamos seguir orando por ele, para que Deus esteja abençoando plenamente a saúde dele. Amém? Orar por Isaac, que está lá em Curitiba, que possa cumprir a programação lá e chegar a tempo para uma programação especial, que vai ter aqui para agradecer a Deus pelo aniversário dele e pelo aniversário também do transplante, não é isso? Então vamos seguir orando
e nos preparando para estarmos nesse dia gratos a Deus e nos alegrando com a família do irmão John Leno pelas grandes dádivas que Deus tem concedido a eles. Amém? Peço aos irmãos que orem também pela saúde do irmão Samuel, lá de João Pessoa, que Deus esteja sendo o cuidador ali e esteja abençoando, suprindo as necessidades para a honra e glória do nosso Deus. E não esqueçamos nunca de orar pelos trabalhos realizados por esta igreja em outras cidades, e que Deus esteja salvando almas também nessas cidades. Amém? Nós tivemos uma entrada muito boa em Gujão, quinta-feira. O Beck podia vir aqui à frente para falar rapidamente. Ele estava na comitiva que foi um grupo bom. Creio eu que 9 pessoas, não é isso? Quando conta do seu carro? 6. Menos um? Mais 4. Boa noite novamente, amados irmãos, os que nos assistem. De fato, tivemos quinta-feira na cidade de Gujão. Primeiro fomos fazer o trabalho, de missionário, de ajudarmos na pregação, no estudo bíblico, mas também em comemoração ao aniversário de meu pai, do Dé, qual completou ano naquela data, dia 14 de setembro, e tivemos lá homenageando mesmo com seus filhos. Foram eu, Ritinha, João Paulo, Laís, Michele, Corrinha e Beto, e minha pessoa. Só faltaram, no caso, o Neto, estava em aula, e Betânia também não pôde ir, mas quase os filhos deles estiveram, e graças a Deus fomos um momento de comunhão, mensagem de visitantes, o qual pessoas que não tinham ido e foi a primeira vez, tinham 3 representações de famílias diferentes, um bom número de pessoas que ouviram a palavra de Deus, e que Deus esteja abençoando, dando entendimento, a pregação direcionada à salvação eterna, que as pessoas possam ter essa compreensão. E oremos por Gujão, continuemos, para que ali se frutifique e dê mais frutos. Amém. Obrigado. Obrigado, irmão. Pois bem, graças a Deus foi um trabalho bom. 9 visitantes nós tivemos, 10 com o Beto, que estava na comitiva dos que foram daqui, mas não é crente ainda, Então, algo bem interessante. E vamos orar para que Deus possa resgatar almas naquela cidade. Nos últimos serviços que lá fizemos, tem tido visitantes, e isso é muito importante e encorajador para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar por isso. Orar por Juazeirinho, que Deus esteja abençoando. Ontem teve o trabalho com as crianças, hoje pela manhã a escola dominical, agora à noite está tendo a adoração. Vamos orar para que Deus esteja salvando almas ali e abençoando os irmãos que ali estão, para a honra e glória do nosso Deus. Também a mesma coisa em relação a João Pessoa, Campina Grande, as igrejas lá, Esperança, Juazeiro Crato, Bahia, e também os irmãos em Mauá, que Deus esteja abençoando. Eu coloquei hoje até o áudio de uma mensagem do irmão Fabrício, nos grupos da igreja. Oremos por ele, pelo irmão Inácio, que a palavra de Deus esteja tendo livre curso ali, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Feitas essas considerações, eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias para a segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, e nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 19. Capítulo 1, versículos 13 a 19. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 19. Amém? A palavra do nosso Deus diz: E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo,
como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois de minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Amém? Que Deus aplique a palavra lida em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Bom, antes de iniciar a explanação, eu lembrei de mais um pedido de oração. Oremos pela irmã Deus, ela perdeu uma tia e nós devemos orar para que Deus esteja confortando a família, dando o consolo necessário e a oportunidade para se testemunhar de Jesus Cristo. Amém? Bom, feitas essas considerações, vamos ao texto. Se eu queria também lançar um pedido de oração especial, me ocorreu há tempos atrás. Vamos orar por Luciano. Luciano é o tio de Sabrina, pai de Rian, e ele sempre aparece aqui em frente à igreja, conversa um pouquinho e vai embora. Ele precisa de oração para vencer algumas dificuldades e principalmente para crer em Jesus como Salvador pessoal. Amém? Vamos então à explanação da palavra de Deus. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com a admoestação, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus já me tem revelado, mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas. Bom, nesses 3 primeiros versículos, nós temos um ensinamento muito precioso por parte do apóstolo, dirigido a estes irmãos em Cristo Jesus, que diz respeito à sua morte, à sua partida e, obviamente, à sua convicção de salvação, e algo mais em relação a exortações para que aqueles irmãos estejam lembrando da sã doutrina, mesmo depois da morte do apóstolo. Bom, eu tenho refletido na perspectiva de ações de um ministério, ou ações de um ministério de um homem, a ação de um trabalho de um homem, mesmo depois da sua morte. Mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Os profetas, nenhum deles estão dentre nós e ainda falam. Os apóstolos, nenhum deles estão entre nós e nós ainda estamos estudando. Lá no livro de Atos nós temos uma manifestação escriturística que comprova um feito, que Moisés era lido todos os sábados. Moisés não era mais vivo, Moisés já não estava na terra, mas era ainda lido, como continua sendo até os dias de hoje. Então, quando se trabalha na obra do Senhor, prepara-se um povo para que esteja dando continuidade ao trabalho, mesmo depois da morte do obreiro. E é esse uma das verdades que esse texto nos mostra, da preocupação de Pedro com aqueles salvos para depois da sua morte. Mas primeiro eu quero observar com os irmãos, conjuntamente, os 2 primeiros versículos lidos, o 13 e o 14, que diz: E tendo por justo, enquanto eu estiver neste tabernáculo, despertar-vos com a admoestação. Tabernáculo aqui significa o corpo. Isso a gente vai entender no versículo 14, quando ele fala de deixar este tabernáculo, falando da sua morte, falando de que maneira iria morrer.
ele diz que enquanto está na carne, enquanto está no corpo, ele tem um ministério. E ele quer usar todo o seu tempo no corpo, no tabernáculo, para despertar com a admoestação. Há uma árdua missão pastoral de admoestar pessoas a servirem a Jesus, de estar chamando pessoas à ordem das Escrituras, para que possam viver dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Haja visto que muitos têm se alimentado daquilo que não é bíblico, muitos têm cedido os seus ouvidos para estruturas que não são das Escrituras, e por estarem dando ouvidos às coisas que não são das Escrituras, passam a terem as suas vidas tocadas por isso, e quando há admoestação, essas pessoas muitas vezes não as entendem. E essa verdade, ela está dentro das Escrituras, onde pessoas se chocam, mesmo sendo salvas com a verdade. Mas o apóstolo e pastor Pedro não estava preocupado com isso. Ele queria sim usar todo o tempo da sua vida para despertar pessoas. A palavra despertar, ela aparece na Bíblia, em mais de uma vez, sempre mostrando a necessidade dos crentes despertarem para o serviço do Senhor. E nós, irmãos, não devemos pensar diferente daquilo que a Bíblia pensa, nós não devemos pensar diferente daquilo que Pedro está ensinando, e o pastor da igreja, na minha pessoa, e a vida de cada um de vós, devem serem vidas voltadas para a admoestação de outros, para que os outros possam também estarem servindo da maneira digna do Senhor. É assustador a verdade comprovada nos dias atuais de quantos crentes estão vivendo fora da doutrina, ou quando estão desenvolvendo uma conduta dúbia, uma conduta fidedigna dentro do templo e uma vida descuidada, desregrada fora do templo. Isso denigre a imagem de Cristo, esmaga o testemunho pessoal, fere, coloca a sangrar o testemunho da igreja, e requer que cada um daqueles obreiros, cada um dos membros do corpo de Cristo, cada um dos membros da igreja local, sejam achados fiéis. Deus não estará notando se você foi se você trabalhou e pelo fato de ter trabalhado você ganhou muitas almas. Não, Ele quer que você seja achado fiel naquilo que Ele lhe colocou para fazer. Então nós precisamos sermos encontrados fiéis para a honra e glória do nosso Deus. Então isso é necessário admoestarmos a estarmos despertando do sono e tendo a certeza de que Cristo estará nos esclarecendo para fazermos a sua vontade. Pedro tinha pressa. Por que Pedro tinha pressa? Porque ele sabia da brevidade do seu tempo. Bom, e é interessante destacar que os apóstolos não podiam planejar uma vida longa. Os crentes daquela época não podiam planejar uma vida longa, porque a qualquer momento eles poderiam ser presos e executados. E Pedro tinha isso em mente, olha, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Eu sei que eu partirei logo, eu não irei ficar muito tempo. Era a certeza que ele tinha. Bom, nós não podemos ter a certeza de quanto tempo estaremos aqui. Nós oramos ao Senhor para que a nossa vida não seja interrompida antes ao som da última trombeta. Ou seja, nós oramos para estarmos aqui na terra até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para raptar, para levar os seus
para estarmos para sempre com o Senhor. Mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. Bom, e também não sabemos quando iremos morrer. Nós podemos morrer logo. Nós podemos morrer logo. Eu posso morrer logo. Você pode morrer logo. Nós não sabemos quanto durará a nossa vida. Então, o tempo que se chama hoje é o tempo que nós temos. O tempo que se chama agora é o tempo que nós temos. E nós não saberemos quanto tempo nos resta. Logo, devemos usar cada instante da nossa vida para admoestarmos, para despertarmos, para melhor servirmos ao Senhor. No versículo 15 ele diz: mas também eu procurarei em toda a ocasião, que depois de minha morte tenhas lembrança destas coisas. Como eu disse, dos versículos 12 e 13, ele faz menção da sua morte, e aqui ele diz o que é o desejo dele. O trabalho dele nessa fase da vida é preparar o povo para que depois da morte dele, o povo lembre das falas dele. Pedro está preparando um povo para que esse povo lembre das suas falas. É interessante dizermos que os apóstolos, de modo especial, eles receberam, por causa da revelação, por causa das Escrituras, uma promessa diferenciada em relação a isso. O Espírito Santo iria lembrá-los daquilo que eles ouviram da boca do Senhor. O Espírito Santo iria lembrar a cada um daqueles apóstolos dos momentos, dos detalhes da sua relação, da sua vida com Cristo. Bom, a Bíblia não diz que nós vamos lembrar, que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar dos nossos momentos em comunhão com Cristo quando Ele aqui estava na carne. Simples, nós não estávamos lá. Mas eu acredito, irmãos, que o Espírito Santo nos ajuda a memorizar as Escrituras. O Espírito Santo nos ajuda a compreender as Escrituras. O Espírito Santo nos ajuda a memorizarmos exortações que são para a nossa edificação. E Pedro está procurando, ele usa o imperativo procurarei em toda a ocasião. As ocasiões que Pedro tinha com o povo não era para falar de trivialidades, não era para discutir qual era a grande atração no Coliseu, não era para tratar das demandas políticas, não era para tratar das demandas religiosas de Israel. O tempo de Pedro com o povo e o restante de tempo da vida de Pedro era com um objetivo: cravar na mente daquele povo a sã doutrina, para que aquele povo, mesmo depois da partida de Pedro, estivesse lembrando daquilo que o mesmo ensinava. No versículo 16, ele fala da entrada dele no meio daquele povo. Ele fala de como ele entrou com a pregação de Cristo. Eu devo advertir aos irmãos que tem uma corrente perigosa nos Estados Unidos, criada por um indivíduo que me foge até a memória, o nome do mesmo, mas a Bíblia não promete que nós vamos lembrar do nome de todos os inimigos, que coloca fora das Escrituras para as igrejas do Novo Testamento o livro de Pedro, como se não fora um livro do Evangelho. Mas veja o que a palavra do nosso Deus diz no versículo 1: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele escreve a pessoas crentes. Ele escreve a pessoas crentes. Neste versículo 16 ele diz: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas astuciosamente compostas,
mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então ele fala daquilo que viu, e eu sou forçado a passar aí 2 páginas e irmos até 1 João, capítulo 1. No próximo domingo nós iremos abordar algo de 1 João, mas eu quero usar já agora uma pequena porção de 1 João, capítulo 1, no versículo 3, que diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, o que vimos e ouvimos. Pedro está tratando aqui da mesma coisa, de coisas que ele viu. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Quando ele diz nós mesmos vimos a sua majestade, ele coloca além dele outras testemunhas a respeito do fato do que viram o Senhor. Lembrando ainda que em Atos capítulo 1, o Senhor ensina que os apóstolos serão testemunhas. Os apóstolos serão testemunhas da vinda do Senhor. Daí a necessidade de que, para ser um apóstolo de Cristo, era necessário que estivesse com Cristo desde o batismo de João até o dia em que ele subiu ao céu. E nós vamos entender um pouco a respeito disso agora, quando lermos os versículos 17 e 18. A palavra do nosso Deus diz: porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Amados irmãos, os apóstolos estiveram com o Senhor em todos os momentos, e Pedro foi um destes que testificou essa revelação do Pai em relação a Jesus. Então não é fábulas, o Evangelho não é conto, o Evangelho não é fábula, o Evangelho é pura realidade. Os eventos acerca de Jesus Cristo, eles foram ocorridos historicamente. Não tem absolutamente nada que seja uma fábula, um caso, um conto elaborado para enaltecer uma pessoa que não era Deus. É esse argumento que nós encontramos no Novo Testamento, e é esse argumento que é extremamente forte em toda a Bíblia, e é este argumento que deixa claro a historicidade de Jesus. Nunca é demais lembrarmos o registro de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 15 da sua primeira epístola. Ele fala do Evangelho, ele notifica o Evangelho, ele explica o que é o Evangelho. Capítulo 15, versículos 1, 2, 3, a palavra de Deus diz: e também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Ele está falando do Evangelho. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu
por nossos pecados, segundo as Escrituras. Até aí, nós estamos vendo o Evangelho como o único meio de salvação, a única maneira pela qual os homens poderiam ser salvos, e Paulo mostrando que ele recebeu esse Evangelho, mostrando que esse Evangelho exigiu a morte do Senhor por causa dos nossos pecados, e isso segundo as Escrituras. Seguindo o texto, até o versículo 8, a palavra de Deus diz: e que foi sepultado. Sim, Jesus morreu e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Bom, nós estamos vendo uma narrativa, nós estamos vendo uma narração, uma narrativa não. Narrativa é algo criado, mas nós estamos vendo uma narração de fatos, onde Paulo fala da sua experiência com Cristo, na qual ele recebeu esta notificação do que era o Evangelho. Agora, a partir do versículo 5, ele vai alencar outras testemunhas do fato. Até então ele vem dizendo que ele está entregando algo que ele recebeu do Senhor. Olha, o Senhor mesmo entregou isso. E ele não traz para esse contexto nenhuma outra pessoa, apenas o relato dele e o Senhor, aquilo que ele recebeu do Senhor. Mas aí no versículo 5, ele começa a enxertar dentro da fala, dentro do documento, outras testemunhas. E aí ele diz, versículo 5, e que foi visto por Cefas e depois pelos 11. Olha, Pedro está dizendo do que viu. Pedro está dizendo da sua vida com Cristo. E Paulo está dizendo que Pedro viu Jesus que ressuscitou. Bom, mas Pedro não viu sozinho ele. Pedro não teve uma experiência com Cristo depois da ressurreição, somente Pedro. Foi visto por Pedro e depois pelos 12. Bom, aí Paulo já viu, Pedro já viu, os outros viram, os 12 viram. E é interessante que não eram mais 11, mas 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. E depois foi visto por Tiago, que era irmão do Senhor, depois por todos os apóstolos. Mais uma vez, todos os apóstolos encontram o Senhor. E por derradeiro de todos me apareceu a mim como um nascido fora do tempo. E versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Aí Paulo mostra, irmãos, quantas pessoas viram Jesus. Quantas pessoas viram Jesus depois que ele ressuscitou? Há registros seguros da historicidade do Evangelho. Então, não foram fábulas, não foram histórias criadas, foram acontecimentos factuais que são narrados nas Escrituras. Pedro estava lá quando ele ouviu a voz, porque ele recebeu de Deus honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Eles estavam com o Senhor, ninguém os contou. Eles estavam com o Senhor. No capítulo 3, versículos 1 e 2, mais uma vez nós vamos ver Pedro apegado à ideia de deixar bem vivo na mente dessas pessoas os fatos.
Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, a demonstração, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Então veja bem, mais uma vez ele quer que esse povo, qual ele escreve, lembrem-se dos fatos que diz respeito à vinda, à morte, à ressurreição do Senhor e à promessa da segunda vinda. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Há uma necessidade de estarem lembrando dos fatos das Escrituras. Acho que o irmão Beck falara de um livro que ele adquiriu, que trata das profecias messiânicas, é isso? A palavra de Deus, irmãos, ela é muito rica em relação a isso. Aqui nas conferências o irmão Hélio falou algo sobre isso, tratando da literalidade das profecias, mostrando que Deus cumpriu literalmente em Cristo todas as profecias relativas ao Senhor. Todas as profecias a respeito do Senhor foram cumpridas. E Pedro lembra esse fato aqui, que os profetas falaram do Senhor. O Evangelho não era novidade, irmãos. O Evangelho está bem guardado lá no Velho Testamento, e quem sabe ler o Velho Testamento consegue ver o Evangelho. O próprio Cristo fala dessas coisas. No capítulo 24 de Lucas, recentemente eu citei esse texto aqui. No capítulo 24 de Lucas, versículo 44, diz: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Presta atenção como há uma reciprocidade entre os textos. Como a Bíblia fala dos eventos de forma muito clara. Jesus fala, Pedro fala, João fala. Nós já, nessa noite, nós já pegamos aqui falas de Pedro, falas de João, falas de Paulo, e agora nós temos falas de Cristo. O que nós lemos agora no capítulo 3, versículo 2 de 2 Pedro, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. As palavras que foram ditas pelos profetas. Aí Cristo conversando com Pedro e os demais apóstolos, ele disse, e disse-lhes, Pedro estava lá: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Olha do que Pedro está falando. E convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Cristo estava muito bem revelado nas Escrituras. Quando ele veio para o que era seu, os seus deveriam ter recebido, os seus tinham informações a respeito de Cristo. Porém, não o fizeram. Mas Paulo está mostrando-nos que nós não podemos negligenciar os ensinos das Escrituras a respeito de Cristo, seja no Novo Testamento, seja no Velho Testamento. E essa fala de Paulo é reforçada pela fala do próprio Cristo, quando diz que convinha que acontecesse a ele da forma que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então não será diferente. No versículo 19, Pedro diz: E temos muito firme a palavra dos profetas.
As palavras dos profetas, irmãos, são lâmpadas para os nossos pés. As palavras dos profetas lá do Velho Testamento têm profunda utilidade para a nossa vida, para estarmos servindo ao Senhor com base em todos os ensinos das Escrituras. E é importante para o crescimento, para o desenvolvimento espiritual de cada um de nós, que haja a leitura das Escrituras, que haja a leitura do Velho Testamento, que haja a leitura dos profetas, que haja a leitura da lei, a leitura dos profetas, a leitura de Salmos, e que haja essa comparação. Esse livro que o irmão Beck comprou e irá ler, porque só faz sentido se comprar um livro para ler ou para doar a alguém, né? Esse livro vai ajudá-lo a entender sobre isso. Mas você pode pegar um aditivo já hoje à noite mesmo, se você quiser. Está lá no YouTube da igreja a explanação do irmão Hélio aqui nas conferências, onde ele falou do cumprimento literal das profecias. E temos muito firme a palavra dos profetas. Não é pouco firme, irmãos. A palavra dos profetas é uma revelação do Senhor. A palavra dos profetas são palavras que saíram da boca do Senhor. Eu não estou aqui falando daqueles que dão profetadas. Hoje tem alguns aí que dizem que são profetas de coisa nenhuma. Eu não estou falando daqueles profetas adivinhos do diabo, como aquela moça da qual Paulo expulsa demônios em Atos. Não, eu estou falando dos profetas da Bíblia. Aqueles que têm seu nome escrito na Bíblia, que tem o trabalho que Deus fez por meio deles na Bíblia. Nós estamos estudando 2 Reis, e lá em 2 Reis nós temos história de profetas que falaram de Cristo. Talvez eu não consiga na fala dos profetas encontrar Jesus em todas elas. Algumas são tão claras como, por exemplo, aqui na igreja, um dos textos que é extremamente recorrente, e é muito bom que isso aconteça, é o texto de Isaías 53. Acho que quase todos os irmãos que já vieram aqui à frente a dirigir um serviço de adoração já usaram esse texto. Aquele texto mostra Cristo. No livro de Salmos há outros textos também com muita claridade que mostra Cristo. E aí está a questão. Talvez eu não consiga encontrar. Talvez eu seja limitado e eu não consiga ver as profecias relativas a Cristo. Mas se nós nos dedicarmos, se nós estudarmos, se nós compararmos Escritura com Escritura, se nós compararmos texto com texto, se nós olharmos com atenção, nós iremos ver Cristo. É interessante que já lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali chamado proto-evangelho, Deus promete à mulher um descendente que irá esmagar a cabeça da serpente. Toda a Bíblia, ela apresenta Cristo. Toda a Bíblia tem Cristo, apresenta Cristo. Na lei de Moisés você encontra Cristo em várias e em muitas figuras. Não são poucas, mas existe um elemento que frustra a preguiça. A preguiça de estudar, a preguiça de ler. Um outro elemento que pode me afastar dessas verdades, desinteresse pelas coisas espirituais. Às vezes você está muito interessado em coisas carnais, em coisas materiais, em coisas humanas. Às vezes você está muito interessado em meninice, em criancice, em coisas e perde de crescer. Então temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos
Olha o que a palavra de Deus está dizendo: a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Veja que a eclosão da claridade, que o eclodir de luz é no coração, é no indivíduo. Nós não estamos aqui vendo uma promessa para uma coletividade, mas nós estamos vendo uma promessa para os indivíduos estes que aplicarem-se a conhecer a palavra dos profetas. Indivíduos estes que devem estar atentos à palavra dos profetas. Devemos estar atentos às Escrituras, irmãos. Quando nós não atentamos para o que está escrito, nós somos facilmente movidos de uma posição firme para servirmos a nossa cobiça, os nossos desejos carnais, as nossas ações pecaminosas, aos anseios da nossa carne, aos desejos dos nossos parentes, aos desejos dos nossos amigos, aos desejos do mundo, aos desejos sociais. E quando isso acontece na nossa vida, e é essa a grande exortação que Paulo está batendo nisso, é para que aquela geração de crente, mesmo depois da partida dele, fique firme. Nós vemos essa mesma preocupação em Paulo, registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, onde Paulo adverte que depois da minha partida, o que é que vai acontecer? Alguém lembra? Depois da minha partida, o que é que vai acontecer? Haverá um ataque de lobos ferozes, e que dentre mesmo dos que estão ali congregados se levantarão homens perversos que estarão desejosos, ansiosos de tirar o rebanho do serviço a Cristo e levar o rebanho após si. Amados, as Escrituras. Só existe um meio de um crente ficar firme, as Escrituras. Só existe um meio de uma igreja ficar firme, as Escrituras. Se eu der as minhas costas para as Escrituras ficarão nas minhas costas, no meu passado. Se você der as costas para as Escrituras ficarão no seu passado. Se essa igreja dá as costas para as Escrituras, ela deixará de ser uma igreja da Bíblia. Ela passará a ser talvez uma igreja bem maior do que o que temos aqui, talvez uma frequência 4, 5, 6, 7, 8, talvez até 10 vezes maior do que nós temos aqui, com uma relevância social maior na cidade, com uma visibilidade social maior, mas longe da vontade do Senhor. Em outras palavras, nós não estamos aqui para sermos a igreja popular. Nós não estamos aqui para ser a igreja da sociedade. Nós somos uma igreja do Senhor, e uma igreja do Senhor tem sua marca essencial, as Escrituras. Nosso negócio é com as Escrituras. Nós não queremos as outras coisas, nós queremos as Escrituras. Então, o anseio do meu coração é que mesmo depois da minha partida, e eu espero que seja daqui a alguns 70 anos, não, 70 é demais, 70 é demais, 65, daqui a 65 anos, tá bom? Que a minha partida daqui a 65 anos, não como a de Pedro, que a minha partida está breve. Pedro, está chegando a hora. Eu estou dizendo, Senhor, que a minha partida seja daqui a 65 anos, e que esses irmãos que cá estão, eles possam ficar lembrando do que nós estávamos ensinando. Ou seja, a partida de vocês vai ser maior, mais distante, ou seja, vocês vão ter mais tempo, porque eu quero partir e quero que vocês fiquem lembrando do ensino primordial dessa igreja,
lembrando da base doutrinária dessa igreja, lembrando que essa igreja tem um fundamento, que o fundamento desta igreja é Cristo, lembrando que essa igreja tem um selo, e o selo desta igreja é o separar-se da iniquidade, lembrando-se de que essa igreja não é uma igreja evangélica, é uma igreja batista, lembrando que essa igreja não é uma igreja protestante, é uma igreja batista, lembrando que batista não é protestante, batista não é evangélico, batista é crente em Jesus e faz parte da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, coisa que os romanos não fazem, coisa que os protestantes não são, coisas que os evangélicos nunca serão e coisas que os falsos batistas que se dizem protestantes jamais serão. Nós somos uma igreja de Cristo, uma igreja batista, uma igreja local e uma igreja visível. Porque Cristo não criou igreja universal. Às vezes eu vejo alguns, a igreja brasileira. Não existe igreja brasileira, isso é pouca vergonha. Existem igrejas no Brasil, quando se trata do crivo batista. Para os protestantes, a igreja no Brasil, os protestantes nunca serão uma igreja, os protestantes não têm o batismo bíblico, os protestantes não têm a origem bíblica, os protestantes não têm nada da Bíblia. Alguns deles são salvos porque creram em Jesus, mas são envergonhados porque não fizeram o caminho inteiro, ficaram debaixo das doutrinas papal. Amados irmãos, escutemos as Escrituras, fiquemos firmes com as Escrituras, olhemos para as Escrituras e vamos servir a Cristo como nos manda as Escrituras. João 7,17 nunca é demais. E o que é que diz João 7? Aliás, João 17,17 nunca é demais. E o que diz João? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Devemos estar fundamentados na verdade. A igreja do Senhor anda na verdade. Não é a minha verdade. Eu não tenho verdade. Não é a tua verdade. Tu não tens verdade. Não é na verdade de nenhum outro homem. É na verdade das Escrituras. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, que essa igreja esteja sempre firme na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos guarde, nos fortaleça e nos faça crescer.